Hello people, tudo bem com vocês? Joia! Então, olha só, o vídeo de hoje eu vou falar a respeito, assim, como que eu desconfiei, né, que o William estava no espectro autista. Gente, isso não acontece de uma hora para outra de você olhar a criança e falar assim, eu acho que ele está no espectro autista, tá? Isso foi um processo, né, que, assim, eu, com o passar do tempo, vi, né, que alguma coisa não estava, né, na linha da normalidade, vamos dizer assim, com os pares do William, por exemplo, da mesma idade. Então, óbvio que eu, como mãe, não poderia ficar quieta e não poderia falar assim, não, tá tudo bem, problema nenhum, e vamos em frente, né? Hoje eu tenho mais facilidade de falar a respeito, porque eu sei que muitas coisas já foram superadas, mas no momento, né? Quando eu estava passando pelo processo e eu não sabia o que estava acontecendo, olha, foi hard rock nacional, foi difícil, foi muito difícil. Por quê? Porque o nível de autismo do William, ele, vou dizer assim, é leve, ok? O que acontece? Quanto mais leve o grau de autismo, mais dificuldade ele tem de ser diagnosticado, então demora um pouco mais, tá? Não existe um exame de sangue que demonstre que seu filho é autista, não existe um raio-x que demonstre que, sabe? Nada, não existe. Então, é análise behavior, né? Então, você tem que analisar o comportamento, é comportamental, tá bom? Então, muitas pessoas perguntam pra mim, muitas pessoas mesmo, sem brincadeira, perguntam, Gisele, como que você desconfiou? Por quê? Porque geralmente as pessoas ou estão desconfiadas ou querem já se ficar atento, né? Que eu acho que tá certo. Lembrando que não é uma receita de bolo, ok? O William é o William. Existem outras crianças, todas as crianças são diferentes entre si, tá? Ele não tem características de outras crianças autistas também, assim como ele não tem a das outras crianças. Então, não é receita de bolo. Se você falar assim, então o meu filho não tem não faz essas coisas, então ele não é autista. Não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu digo para todas as mães: ninguém é mais especializada do que você no seu filho. Se o seu coração diz que tem alguma coisa errada, que você precisa correr atrás de ajuda, faça, porque ninguém conhece melhor o filho do que a mãe, ok? Nem o pai. Vou falar isso, sabe? Por quê? Porque é a mãe que tá ali junto, é a mãe que conhece, é a mãe que sabe, entendeu? Tipo, pelo menos foi esse o meu caso, tá bom? A câmera tá meio estranha porque eu não sei, essa câmera tá meio estranha no meu celular. Mas vamos assim, se não for assim eu acabo não fazendo, ok? Ok, primeiro eu queria falar como que o William era como bebê, ok? O William era o bebê sonho de consumo, sério. Por quê? Porque ele era um bebê, assim, super querido. Ele só teve cólica no comecinho, mas depois ele dormia super bem, sabe? Ele era sorridente, ele era gordinho. Eu fiz todo um roteiro pra eu não me perder, tá? Ele não chorava, gente. Ele não chorava, tipo assim, ele resmungava, sabe? Tipo assim, ele tava. Claro, ele chorava, óbvio, né? Mas assim, a maioria das vezes ele não chorava, meio que ele resmungava, assim, tipo, de estar incomodado. Sabe? E a gente achava aquilo lindo, porque assim, a gente falava, nossa, que bebê mais, né? Porque a gente não escutava ele chorar, assim, ele resmungava mais, tá? Lógico que ele chorava também, mas a maioria das vezes ele resmungava. Ele ficava quietinho, onde a gente colocava ele ficava quietinho, ele era nosso companheirinho, ele tava ali sempre de buena, sabe? Era um fofo. Ele dormia sozinho no berço, ele não teve problema para dormir no berço. E quando ele dormia assim, ele desligava, né? Dormiu, pá, desligou. No quinto mês, ele foi pro quarto dele, porque ele dormia no nosso quarto, né? No quinto mês, ele foi pro quartinho dele, né? Tipo, tranquilo, sem nenhuma, sabe, sem nenhuma dificuldade. E foi assim que eu pensei, nossa, com um bebê desse, cara, eu posso ter 4 que eu tanto desejo. Vamos preparar o outro. Foi bem assim, gente. Foi bem assim. Eu falei assim, não, com um bebê desse eu dou conta tranquilo de mais 3. Então, daí, o que aconteceu? Aí eu engravidei, né? Tava grávida do Thomas já, inclusive no quinto mês, né? Essa mudança de berço pro quarto dele foi
Cuidado, hein? Cuidado, quem tá mudando. Enfim. Aí o que aconteceu? Foi tranquilo, né? Assim, tipo, eu tava grávida e eu ficava com ele e, né? Enfim, sem nenhuma coisa assim, uau. A partir de 1 ano e 4 meses, com a rotina, junto com o Thomas, é que eu me dei conta de alguma coisa assim que poderia estar. Opa, peraí, mas como assim, né? A primeira vez que eu levei, assim, um choque, que eu falei assim, peraí, alguma coisa não tá certa. Tipo assim, como que ele não... O que que acontecia? O Thomas tinha o paninho de boca e às vezes estava no chão. E eu pedia pro William, pega pra mamãe o paninho de boca, pega pra mamãe, pega pra mamãe. Parecia que ele não tava nem aí. Às vezes ele chegava a pegar, ele fazia assim, eu dá pra mamãe, dá pra mamãe, dá pra mamãe. Ele jogava pro outro lado. E até, então assim, ele já tinha 1 ano e 4 meses. Ele já, sabe, na minha cabeça, ele já poderia começar a dar alguns retornos, assim, nem que simples, né? E aí eu passei a perceber que ele não tava respondendo, ele não me dava as coisas que eu pedia, sabe? Tá? Com o passar do tempo, então, né, eu comecei a sentir, assim, meu coração ficar apertado, falando assim, cara, alguma coisa não tá certa. Porque eu fazia com que ele se comunicasse comigo e aí, assim, interagisse, né, na verdade. Eu fazia com que ele interagisse comigo e não estava de uma forma, assim, que eu estava satisfeita. Não estava, tá? E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, óbvio, isso a gente faz, eu passei a comparar ele com crianças da idade, né? E aí eu fiquei chocada comigo mesmo, com as crianças da idade, que lógico que eu fazia, lógico que eu incentivava, lógico que eu, né? Mas eu fiquei chocada a ver a facilidade das crianças de dar tchauzinho, de dar beijo, nem que se fosse aquele assim, né? E eu fiquei chocada, assim, porque eu tentava de todo jeito e sempre falava assim, não é a hora dele, não é a hora dele, sabe? Tipo assim, e demorou pra ele dar beijo. Demorou muito, muito mesmo, sabe? Demorou pra ele dar tchauzinho, essas coisas assim. Hoje ele dá, hoje ele beija, hoje ele abraça, hoje ele, sabe? Mas foi a dificuldade, assim, eu vi que havia um atraso nisso daí, né? E aí, com essa história de comparar com as crianças da mesma idade, foi então que eu vi que realmente deveria ter algo errado. Essa fase foi bem complicada pra mim, porque eu pensava assim, tipo, será que é minha culpa? Será? O que eu mais escutava, assim, quando eu falava, tipo, ele não tá fazendo tal coisa. Daí as pessoas sempre têm a sem noção de falar assim, né? Mas você tá estimulando ele? Sabe? Não, minha filha, não tô. Sabe? Então é muito triste pra mãe que se vê nessa situação. Cara, assim, se eu vejo que meu filho não está dando tchauzinho, aí que eu vou estimular ele ao máximo possível. Aí eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa vem com esse. Mas você tá estimulando ele? Ai, sabe, dá vontade de mandar para aquele lugar. Mas enfim, as pessoas também não têm obrigação de saber o que você tá passando, né? Por isso que é importante a conversa, tá? Ok, o autismo não tem exame, é só observação, né? Então eu vou falar coisas que aconteciam que me levaram a fazer, tipo, uma avaliação de falar, gente, alguma coisa não tá errada, tá errada mesmo, sabe? Tipo, com o passar do tempo, ele já tava com 2 aninhos e pouco, tá? Aí eu já vi que, opa, peraí, 2 aninhos e pouco, ele já realmente já poderia estar fazendo isso, tá? O mais importante de tudo era a falta de comunicação, tá? Eu não tinha comunicação com o William. Comunicação, não tô falando fala. Fala é uma coisa, comunicação é outra. Fala, até um papagaio fala, tá? Comunicação é outra coisa. Ele pode se comunicar, mas pode não estar falando, entendeu? Uma pessoa pode se comunicar sem ter fala. Eu sabia que ele não era mudo, porque ele fazia sons, era muito, sabe? Mas ele não fazia palavra nenhuma. Até 3 anos ele não falava propriamente, assim, tá? E o que me deixava assustada, super, hiper, mega, é o seguinte, que ele não pedia água, ele não falava que tava com frio, ele não falava que tava com fome. Teve um dia, sério, sem brincadeira, que eu deixei ele com fome. Eu falei assim, eu vou deixar essa criança com fome pra ver se ele pede, né, mamãe, não sei o quê, ou se ele demonstra alguma coisa. Tipo, nada.
Nada. Parece que o sentido dele ele não tinha frio, ele não tinha fome, ele não tinha, sabe? Por isso que ele não reclamava muito da vida. Depois, com o tempo, você passava a analisar, assim, por isso que ele não chorava quando ele era neném, porque nada incomodava ele, praticamente, eu acho, né? Não sei, eu consigo imaginar isso. Mas, enfim, ele não se comunicava, e isso me deixava, né, pé da cara, porque ele não pedia, assim, pé da cara no sentido, né, tipo, triste, na verdade, né, porque ele não pedia aua, tipo, alguma coisa que tava com sede, tava no verão, assim, sabe? E ele não pedia água, ele não pedia, sabe? Nada. Fome, não falava nada. Ele não atendia comandos básicos, assim, tipo, por exemplo, nossa, eu acho que a parte mais, sabe, era chata, assim, era na parte de tomar banho. Aqui tem banheira, né? Tipo, essas banheiras aqui da Inglaterra. E quando eu terminava de dar banho, eu falava, agora, vamos sair, vamos, acabou, vem, sabe aquela coisa? Hoje em dia, eles sabem, eles entendem, acabou, vamos sair, né? Mas ele não saía, ele ficava lá, tipo, parecia um bagre ensaboado de um lado pro outro, e eu falava, vem filho, saia. E teve uma fase da gravidez que eu tava com, eu não conseguia levantar ele, porque eu tava com todo esse aqui, eu acho, não, esse aqui, o túnel do carpo, sabe? Vocês já tiveram isso? Quem tá grávida, pode acontecer isso, sabe? De tanto você usar todo esse ligamento aqui, acaba, né? Então eu não conseguia pegar ele no colo. Então eu pedia pra ele, venha filho, venha. E ele não saía da banheira, ele não atendia o comando, sabe? Era assim, enlouquecedor, porque eu falava, cara, ele não entende o que eu tô falando. Venha, William, venha. Acabou, venha, pule agora. Venha. Era como se eu falasse nada, entendeu? Ele queria ficar lá. E não, outra coisa que é muito importante também eu falar aqui, tá, gente? Que vai ter gente que vai falar assim, ai, mas criança é assim mesmo. Não fale isso, tá bom? Não fale isso pra uma mãe que tem um diagnóstico, tá bom? Não fale isso, ok? E mães que têm, assim, de repente, sabe, você tá desconfiada disso, vocês vão aprender com o tempo que você não deve falar com as outras mães que têm seus filhinhos normais, tá? Sabe por quê? Porque você vai escutar direto isso. Ah, criança é assim mesmo. Ah, criança tem seu tempo. Ah, criança, sabe? Tipo, você tá exagerando. Você vai aprender com o tempo que a melhor pessoa para você conversar a respeito das suas dúvidas são com mães que estão no mesmo barco que você, tá bom? Elas não fazem isso por mal. Mas elas não sabem o mal que elas estão fazendo para você, sabe? Porque o que acontece? No seu coração, no seu íntimo, porque você não sabe o que tá acontecendo, você vai falar assim para você mesma. Cara, eu sou uma péssima mãe, eu não consigo dar conta do meu filho. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com muitas mães que eu tenho contato e que eu comprovei isso, tá bom? Ah, porque eu tô desconfiada que, né, tipo, que nada, ele é só uma criança feliz, sabe? Tipo, isso me, sabe? É revoltante pra quem passa por isso. E vocês vão saber, né? Tipo, quem passou por isso, escreve aqui o que vocês acham, tá bom? Não, e criança autista não pode ser feliz, minha filha. Ai, tá bom. Vamos lá. Então ele não atendia comandos básicos, ele passou a ser muito inquieto. Gente, parecia que o William tinha pulga na cueca, sério. Ai, mas criança é assim mesmo. Ai, minha filha, shut up, sabe? Tipo assim, não é assim. E sim, existe criança, criança tem que correr, mas gente, tem coisa que é fora do normal, é coisa que, sabe, a criança não para quieta, a criança não, sabe, é das 7 horas da manhã às 11 da noite se deixar, sabe? Então, assim, você vê que a criança tem uma energia a mais, uma energia extra, coisa que a mãe e o pai não tem, né? O que adiantou muito nessa fase pra mim? A massagem. A massagem foi fundamental pra eu conseguir dar uma controlada nessa energia do William e deixar ele mais calmo e ao mesmo tempo conseguir mais ter contato com ele fisicamente, né? Tipo assim, então, sabe, massagem. Como que eu faço? Não interessa. Faz no seu, sabe, você vai fazer, sabe, os braços, né? Se eu ganhasse 1 libra por cada vez que eu falasse pro William, relaxa, William, relaxa, eu tava rica.
E dinheiro nessa situação de quem tem um filho autista é tudo, gente, é tudo. Por quê? Porque tudo rola em volta de dinheiro. Eu queria ter dinheiro suficiente para colocar ele em 500 atividades, para focar toda essa energia e todo esse, como que se diz assim, ele tem um potencial, gente do céu, mental e físico, incrível, incrível. Então eu queria ter dinheiro para poder colocar ele em várias coisas, assim, sabe? Para poder, essa seria a terapia da vida dele, né? Tá bom? Quero mais é que ele faça o máximo de coisas possíveis para ocupar a mente e o corpo, né? Tá bom? Então ele passou a ser muito inquieto. Cara, eu não tinha uma foto com ele assim, para quieto pra tirar uma foto. Tipo assim, ele não parava quieto. Ele não parava quieto. Ele não parava quieto. Ai, criança assim mesmo. Ó. Não. Não é. Tá bom? Sim, criança é assim mesmo. Deixa eu me corrigir. Criança é assim mesmo. Criança não para quieto mesmo pra tirar foto. Mas tem um limite. Tudo existe um limite. Isso também é uma coisa que é muito importante para falar. Cuidado com esse papo, inclusive de médico, porque eu escutei de médico também. Ah, mas toda criança tem seu tempo. Não, não é assim. Se você tiver uma criança com 2 anos de idade que não anda, alguma coisa está errada. Então não vem com esse papo que toda criança tem seu tempo, porque isso é tapar o sol com a peneira. E irresponsabilidade da minha concepção dos pais de achar que tá tudo bem. E, toda criança tem seu tempo. Não, não tem seu tempo. Sim, tem seu tempo, mas todo tempo tem seu tempo, entendeu? É isso aí. Tá, outra coisa. Gente, ele jogava tudo no chão. Tudo no chão. Olha, ele jogava coisas no chão, cobertores, travesseiros, coisas em cima da mesa que não adiantava dizer pra não fazer. Ele derrubava as coisas, assim, sabe? Tipo assim, era um nervoso que me dava, porque assim, hoje tem coisa em cima das mesas, assim, mas tinha uma época que eu não podia deixar nada em cima da mesa, porque ele jogava no chão. Eu não podia deixar o computador aqui, porque senão o computador ia pro chão. Se tivesse um travesseiro em cima da cadeira, ele jogava no chão. Tipo assim, não vai ficar nada em cima das coisas. Ele jogava no chão. Hoje eu não arrumo mais as camas, porque eu peguei o trauma daquela época. Porque se tivesse um travesseiro em cima da cama, ou tivesse um edredom, ele jogava tudo pro chão. Então sempre era aquela zona, Então hoje eu deixo tudo dobradinho, guardadinho, e é só a cama, assim, no lençol. Então é tranquilo. E eu tinha um sofá na minha casa, de L, quem é das antigas vai lembrar desse sofá. Ele não deixava as almofadas em cima do sofá. Era sempre uma zona na minha sala, porque ele sempre jogava aquilo. Alguma coisa incomodava ele, tipo assim, eu não quero isso aqui, sabe? E ele jogava no chão, ele tinha que tirar tudo, ele tirava. E não adiantava falar, William, não faz isso, William, não faça isso. Então, ele não atendia as ordens, tá? Sendo que era uma criança já de 3 anos, né? Uma criança de 3 anos já precisa saber que não pode fazer aquilo. Ai, é difícil. Era difícil. Porque daí você fala assim, o que eu vou fazer? Gritar, bater, surrar pra ele aprender, sabe? Tipo assim, né? Tipo, nada fazia com que ele, né? Tipo, entendesse que não era pra fazer. Não adiantava fazer nada. E aí eu falei assim, quer saber? Vou me livrar desse sofá. Quer saber? Vou guardar essas coisas. Quer saber? É uma fase que ele tá passando. E realmente foi uma fase. Hoje em dia ele não faz isso, felizmente, né? Mas foi essa fase da infância que, tipo assim, a gente viu que realmente não, né, alguma coisa não estava certa. Porque as coisas, elas vão evoluindo, tá, gente? Não é porque, por exemplo, ele não beija quando ele é pequeno, ele não olhava no olho também, isso era uma coisa que ele não focava o olhar por mais de 5 minutos, ele não focava o olhar mais de 5 minutos. Não significa que ele não faz isso na infância, que ele não vai fazer. Hoje ele faz, hoje é tranquilo, ele abraça, beija, olha no olho. Mas ele não fazia, tinha alguma coisa que incomodava ele, entendeu? O mesmo pro liga e desliga das luzes, tomadas, ele ficava fascinado e ele não respeitava. Aqui as tomadas têm um liga e desliga, tá? Tipo assim, da energia, é diferente da do Brasil. Então a energia, às vezes a pessoa vem aqui, liga e fala, não tá funcionando, queimou meu material. Não, é porque tem que ligar a chavinha da luz. E ele ficava lá, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E se deixasse, ele ficava lá, ó. As luzes aqui, ele não alcançava porque são bem altas para ligar e desligar a luz. Mas quando ele foi pro Brasil, que lá parece que tudo é mais baixinho,
Cara, ele ficava lá, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. A luz, né? Assim, não foi tanto quanto os botõezinhos aqui, porque... Mas ele ficou fascinado pelo liga, desliga. Ok, ele passou a ter dificuldade para ir dormir. Daí ele passou a ter... Como a energia dele começou a aumentar, caraca, a massagem, né? Eu passei a fazer a massagem e a pulga parecia que tava na cueca, né? Ele tinha energia mais do que o normal. Ele tinha energia mais do que o normal, então começou a ser difícil ele ir pra cama. Eu acho que esse processo... Hoje eu sei que é o processo de mudar, né? De mudança de atividade. Então, isso que dificultou pra ele. Porque quando ele tem que mudar alguma coisa, a gente tem que fazer contagem regressiva. Olha, você vai pro banho daqui 5 minutos. Você vai pro banho daqui 4 minutos. Você vai pro banho daqui 3 minutos. Ok? Vamos pro banho? Ok, no problem. Agora, se você chega do nada e fala, vamos pro banho, nossa, a casa cai. Não faça isso com ele. Até hoje. Até hoje. E acho legal também, né? De qualquer forma, a pessoa tá... A gente fica também dizendo o que vai acontecer, né? Mas aí, isso que eu falo, daí... Só que aí não é aquela coisa de reclamar e não sei... Aí pode desencadear uma crise, tá? Uma crise. Vamos pro banho já? Daí você fica brigando com a criança. Não, mas não quero. Já, William, vai pro banho já. Vai pro banho, vai pro banho. Não! E aí ele grita, tipo assim... E ele não entende porque tudo aquilo tá acontecendo. E aí começa choro, começa a se jogar no chão. E aí desencadeia uma crise, né? Não é aquela coisa de conversa, tipo assim, vai pro banho. Ah, mãe, tô com preguiça. Vai pro banho, filho. Ah, mãe, não. Lógico, criança não gosta de ir pro banho, mas... nesse caso é isso que acontece. Se você chega pra uma criança e quer fazer muito bruscas coisas, pode desencadear uma crise, tá? E depois dessas crises é papo para outro vídeo. Daí quem tem um autista em casa, daí vai saber o que é uma crise autista, tá? Não é só o choro, tá? Daí ninguém vai chegar, né, quando conhece o que é uma crise autista, ninguém vai chegar e falar assim, ai, criança é mesmo assim. Ai, se ele é autista, eu também sou. Já escutei tanta besteira. Enfim, tá bom. É difícil um pouco falar sobre isso, sabe? Mas vamos lá, eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Vamos lá. Ok, o William, ele não tinha senso de perigo ou estar atrapalhando crianças mais velhas no parque. Ele não tem problema de socializar, tipo, ele não tem problema de chegar e, aê, vamos ser amigos, não sei o que, sabe? Tipo assim, ele já chega chegando, ele já chega no parque jogando bola. Só que ele não tinha noção que, tipo, as crianças mais velhas não queriam brincar com ele, né? Tipo, não, filho, você não pode ir lá porque eles estão jogando entre eles, né? E às vezes as crianças entendiam, às vezes as crianças não entendem, mas com razão, eu entendo o lado da criança, né, mais velha. E ele se jogava lá, ele tem uma fascinação desde pequeno por crianças mais velhas. Ele sempre gosta de crianças mais velhas, tá? Ele não gostava de jeito nenhum que pegasse na mão dele. Tipo, eu queria andar com ele na mão, ele... Não. Então, às vezes, eu tinha que segurar ele aqui, né? Aqui. Mas segurar com ele na mãozinha assim, esqueça. Difícil. Claro, dá, mas assim, tinha que ficar lutando com ele, né? Mas ele não gostava de que pegasse na mão. E isso acrescenta aí que ele não... até hoje, é um horror cortar a unha dele. Ele não gosta. Então, ele tem alguma coisa na mão, assim, sabe? Tipo assim, ele não gosta muito que pegue na mão dele. Ele cortar a unha foi um terror, foi um cansaço físico e mental. Felizmente, cortar o cabelo, ele corta o cabelo super bem, ele não tem problema com a maquininha, tudo, né? Tem muito autista que, nossa, é um terror cortar o cabelo. Por isso que eu falo que não é fórmula de bolo, né? Ele senta de boa lá, ele fica meio tenso, mas ele fica quietinho, ele fica firme e forte. Mas cortar a unha é um terror pra ele. E aí, o que nós resolvemos foi que lixar pra ele resolve mais o problema. Então fica aí uma dica, tá? Agora cortar com tesoura, com um negocinho, esqueça. Ele fica com a agonia que pegue na mão dele, entendeu? Outra coisa, quando ele era pequenininho, eu não conseguia abrir a boca dele pra ver se tinha dente. Deixa eu ver se tem dentinho, deixa eu ver. Ele fechava, assim, sabe? Ele fechava. Tipo, ele não relaxava pra isso. Não que isso tenha relação ao autismo, tá? Tipo, não é isso, mas... é uma característica do William, que, tipo assim, por que ele não deixa eu abrir a boca dele? Mas olha, ele fazia força, ele não, tá?
Então ele não gostava, também não gostava que passasse a mão na boca quando era bebê. Então eu não conseguia ver os dentes. Então essa coisa de tipo, não gosto que pegue na minha mão, não gosto que pegue na minha boca, tá? Ai, mas criança é assim mesmo. Ok. Não repetia danças ou se envolvia em brincadeiras. Não havia interação, tá? Eu não tô falando que a criança não gosta disso. Existe uma diferença enorme entre não gostar de fazer uma apresentação na escola, ok? E uma diferença enorme entre não querer ficar lá de jeito nenhum. Existe uma coisa chamada interação social. Não interessa que você não gosta, você vai ter que ficar aí. É simples assim, a vida é assim, né? Uma coisa é você estar lá, sacudo, ai que saco, eu não quero lá, eu não quero, ai que saco, né? Tô aqui na apresentação com essa fantasia e tal. Uma coisa é isso. Outra coisa, a criança não admitir sequer vestir um chapéu para uma apresentação de Natal. Então ele tinha que vestir um chapéuzinho, né? Nem pensar vestir esse chapéu e nem pensar ficar ali. Então ele ficava rodando, ele ficava tipo, quero sair daqui, não quero, sabe? Tipo, as professoras tinham que pegar ele para tentar fazer que ele fizesse parte do grupo, tá? Hoje ele já entende, né? E essa é demais, assim. Nessa apresentação de Natal foi assim a minha... Ai, meu Deus do céu, foi assim lindo, foi maravilhoso esse final de ano, porque ele participou. Só que agora há comunicação entre a gente, né? E tem uma coisa que ele adora fazer, né? E a gente vai juntando moedas, né, pra fazer o que ele tanto ama. Ok. Aí eu falei, filho, se você participar direitinho e fizer as coreografias, eu vou te dar 5 coins. Tipo, ia dar 5 libras pra ele, gente. Por favor, né? Tá, tudo bem. Gente, ele fez, curtiu tá lá, ele curtiu tá lá. E eu, assim, meu Deus, ano passado ele tava lá rodando, sabe? Tipo assim, e hoje ele curtiu tá lá. No final da apresentação, ele não me grita assim, mamãe, posso ter minhas moedas agora? Em inglês, né? Ele falou em inglês. Eu falei, filho, quieto, pode, depois a gente pega, né? Mas assim, ele sabia que ele tava fazendo isso pra receber uma coisa, sabe? Tipo assim, não interessa. Tipo, tá sendo subornado, não interessa, mas tá feliz, tá fazendo. E ele tava curtindo aquilo, então eu fiquei super orgulhosa dele. E é outra fase a partir do momento que hoje ele tem quase 6 anos, né? É outra coisa a partir do momento que você passa a ter comunicação com seu filho, tá? Que começou há pouco tempo. Começou, vamos dizer, de 5 anos e meio pra cá, tá bom? Aí ele formar frases, aí ele ficar... Ah, nossa, vamos voltar pra como ele era, tá bom? Então, isso que acontece. Quando eu levava ele pros grupos grupinhos assim de playgroup, né? Daí tem as musiquinhas no final. Ele saía, tipo assim, ele não é nem que eu não quero, tipo assim, ele simplesmente saía, ele não entendia que aquilo fazia parte de uma brincadeira. Se eu fizesse, eu brincava muito de jogar o carrinho para ele jogar o carrinho para mim. Eu jogava o carrinho para ele jogava para outro lugar. Eu jogava o carrinho para ele e falava, joga pra mim, nós dois estamos brincando, joga pra mim. Ele não jogava, ele jogava para outro lugar, né? Então, isso para uma criança de 3 anos, né? Eu vi que isso aí já deveria estar sendo feito, né? Ok, ele não gostava de roupas com estampa, olhos grandes ou fantasias. Isso ele realmente não gostava, ele até hoje não gosta muito, tá? Ele não gosta, não sei o porquê, não gosta, tá bom? E ele teve muito problema com roupas novas. Tipo assim... Era comprar um sapato novo, era um inferno para fazer ele usar um sapato novo. Por que eu tenho que usar um sapato novo? Não. Ele brigava. E há coisas que acontecem até hoje. Essa semana mesmo eu comprei calças novas para ele, porque ele se joga muito no chão. Tipo assim, mais do que ele se joga no chão. Onde ele estiver, ele se joga, assim, sabe? Então tinha um monte de furas calça. Fui lá, comprei um monte de calça nova. E a calça nova tem uma pelúciazinha por dentro. Sabe aquela pelúcia quando é novo? Quem disse que o menino queria vestir a calça por causa daquela pelúcia? Ah, mas criança é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Tá? Isso não pode ser, sabe? Tipo assim, não é assim, não é toda criança assim.
Uma coisa é eu falar, isso aqui tá me incomodando. Não, tipo assim, nossa, essa calça é diferente da minha, por que você mudou a minha calça, sabe? Isso que, sabe, isso que afeta a cabecinha dele, por que mudaram a minha calça, sabe? Entendeu? Sendo que a calça era a mesma, só que era nova. Porque eu já tenho cuidado de comprar a mesma calça, porque eu sei que vai ser um estresse, né? Comprei a mesma calça no mesmo lugar, só que como a calça era nova, daí que aí tem aquela pelúciazinha. E, tipo, aquilo incomodou ele. Tipo assim, ai, é uma calça nova, entendeu? Aí o que eu fiz? Coloquei pra lavar umas 5 vezes, entendeu? Pra sair aquela pelúcia e agora ele aceitou, sabe? Enfim. Ele não focava nas brincadeiras sensoriais, ele se jogava no chão. Gente, o que eu tentei de fazer? Ah, vamos fazer aqui isso, vamos fazer aquela pinturazinha, vamos não sei o quê. Gente, ele jogava tudo no chão. Não tinha um santo dia que eu fizesse e a água caísse no chão, sabe? Tipo assim, e ainda tinha o Thomas junto. Ai, sabe? Tipo assim, eu não tinha paciência pra fazer isso, mas ao mesmo tempo ele também não tinha de se concentrar, assim, sabe? Tipo, essa coisa de pintar, tudo que eu falei, assim, parecia que ele não tinha criatividade, tá? Ele não brincava de faz de conta, não desenhava. Tipo, ele não gostava de desenhar, sabe? Por mais que eu desse uma caneta pra ele, vamos desenhar, filho, vamos desenhar. Ele não desenhava, ele não gostava, ele não pintava. Às vezes ele fazia assim pra fazer com tinta, sabe? Mas ele não chegava a fazer um desenho mesmo, o desenho de uma criança de 3 anos de idade, tá? Ele não tinha a criatividade, por exemplo, não que ele não seja criativo, mas assim, veja bem, quando a criança é autista, ela tem uma dificuldade de brincar de faz de conta. Isso que acontece, não que ela não é criativa. Mas ela não tem muitas vezes ela tem a dificuldade de fazer o faz de conta. Então, uau, Luca. Sabe a criança faz brincando, coisa assim? Ele nunca fez. Agora ele tá começando a fazer, mas assim, ele não é de fazer isso de pretending, assim, sabe? Sabe? Menino, assim mesmo. Agora que ele tá começando a fazer. Agora que ele tá começando a fazer, tá? Ok. Mas isso fez parte dos testes, assim, inclusive, que eu lembro que a especialista perguntou pra mim também se ele fazia isso em casa. Eu falei, não, ele não faz. Então, realmente é uma coisa que eles hiperfocam nisso também, né? Por que uma criança de 3 anos não tá brincando com um carrinho? Coisa que a criança geralmente faz, tá? Outra coisa que me preocupava muito, muito, muito nele é assim, tipo, ele queria isso aqui. Ele pegava a minha mão pra eu pegar. Mãe, pega, sabe? Tipo, ele não falava mãe, pega, mas ele pegava a minha mão e ele queria que eu pegasse as coisas pra ele. Isso foi uma coisa bem complicada. Eu falava, não, pega você, pega lá. Eu pegava a mão dele e fazia, sabe? Dele não queria, ele queria que eu pegasse. Não sei porquê, ele queria que eu pegasse as coisas pra ele. Depois eu vim a ver que realmente isso tem né? Tipo, isso aí também pode ser identificado como, enfim, a criança que tá no espectro autista. Outra coisa também é andar na ponta dos pés. Isso o William não fazia. Tá? Ok. Ele tinha birras, empacava no chão, no meio da rua. Gente, sabe, tipo, hoje em dia, as birras, eu digo que eram, na verdade, assim, começavam as crises, né? Ali começaram as crises, assim, sabe? Tipo assim, e a criança não escolhe o lugar, é no mercado, é na rua, é na escola, onde for, não interessa. Então isso vai acontecer. E não tinha. Gente, uma criança com crise não tem o que faça ela. Tem, lógico que tem, mas assim, só quem realmente sabe controlar uma crise autista vai saber o que eu tô falando, né? Então, enfim, esse vídeo é para quem, na verdade, essa informação é para quem já conhece isso, né? Tipo, a dificuldade que era, né, abrandar uma crise do William. Outra coisa, ele não focava nos olhos, tá? Ok, vamos lá. Ele não focava nos olhos mais de 5 minutos, mas depois ele passou, tá bom? Tipo assim, mas teve uma até os, sei lá, 3 anos, não. Só depois dos 4 anos que ele passou a olhar no olho de verdade, assim, sabe? Tá bom? Vamos lá.
quase 4 anos, tá? É que agora ele já tem quase 6, né? Agora começa meio que me atrapalhar nas datas. Eu tô olhando bastante pra lá, gente, porque tá nevando. Tá nevando. Ok, vamos lá. Em conjunto com a escola, o diagnóstico foi aprovado quando ele tinha 4 anos e 7 meses, né? Isso é para outro vídeo, tá? Mas quando eu fui fazer a última bateria, né, e que eles vieram, eu fiquei em desespero, assim, eu falei, mas como assim, gente? Ele abraça, ele beija, ele olha no olho, e agora, sabe? Eu tentava me agarrar nos mínimos detalhes, assim, sabe? Tipo assim, não, mas o autista não faz isso, e ele abraça, ele me beija, sabe? Eu lembro dele, sabe? E eu chorava, assim, falando, sabe? Hoje eu rio, cara, mas foi foda. Ok. Daí foi que eu descobri que é o seguinte, a qualidade não tem a ver com a quantidade das ações. Ah, meu filho abraça, mas será que ele abraça um abraço assim, aquele abraço gostoso que vem cá, me abraça? O William, ele abraça, mas 90% do abraço dele é aquela coisa, filho, vem cá, me dá um abraço. Aí ele vem e me abraça, entendeu? Não é uma coisa espontânea dele, tipo, vem cá, oi mãe, tudo bem? Tipo, se bem que agora ele tá começando a, sabe, vir abraçar, sabe? Agora ele tá começando a vir a beijar, agora, mas é muito assim, me dá um beijo na mãe, ele vai dar e beija, ele vem e beija, entendeu? Tipo, uma coisa muito assim, não é natural, entendeu? É tipo uma coisa meio assim, faça isso, aí ele vai lá e faz. Então, eu tive que concordar com ele, realmente, ele não, né, tipo, não é dele, eu sempre que peço pra ele, né? Ele é autista. Então, por que ele é autista? Resumindo a ópera, ok? Assim, muitas dessas coisas já foram superadas, ok? Já foram superadas. Por exemplo, hoje ele não joga as coisas no chão. Tudo isso aí foi superado. Mas isso que me levou a crer que de repente ele pudesse ter estar dentro do espectro autista, né? E eu já, na minha cabeça, não sei porquê, eu já sabia mais ou menos isso pode ser autismo, sabe? Mas, basicamente, hoje, o diagnóstico dele foi mais por conta do quê? O que atrapalhou a vida dele, e tá atrapalhando até hoje, mas a gente vai superar, né? Com muito trabalho e, enfim. É a comunicação. Não era porque ele ligava e desligava a luz, ou porque ele, sabe, tipo, não deixava pegar na boca, ou porque ele jogava as coisas no chão, ou porque ele não, né? O problema hoje é por causa da comunicação, né? Ele fala hoje, ele se comunica hoje, mas é difícil você chegar para ele e perguntar como foi o dia dele de aula. O que aconteceu? O que é isso? O que é aquilo? Entendeu? E ele é uma criança de 6 anos. Então não vem dizer que toda criança tem seu tempo certo, entendeu? Tipo, porque isso já é, né, da criança falar, entendeu? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, ele está superando tudo isso, assim como ele superou tudo aquilo que, tipo, não era pra fazer, que, né... outra coisa também que eu não escrevi aqui, que é muito importante, era a seleção, a dificuldade de ele comer determinadas comidas. Ele, nossa, era difícil comer, tipo, teve época, assim, que ele só comia macarrão branco com carne, né, só. Até hoje, vegetal é muito difícil de comer, mas criança é mesmo assim. Não, gente, não é exatamente assim, entendeu? Sabe, tipo, se você colocasse se você fizesse um bife à parmegiana, não vou comer isso. Se você misturasse a comida, o arroz e feijão, digamos, tipo, tinha que ser o arroz e feijão, entendeu? Tipo, um exemplo. Engraçado porque o arroz e feijão ele comia, na verdade, o arroz e feijão misturado. Mas assim, o arroz tem que estar de um lado, a comida, sabe? Tipo assim, era muito... Era complicado. E até hoje é um pouco complicado, tá? Pra ser bem sincera. Hoje, o que o William faz? O William beija, o William abraça, né? Agora começou mais assim... da parte dele, né? Ele olha no olho, ele é ótimo em matemática, gente. Ele é muito bom em matemática. Mas não é todo autista que é bom em matemática, tá? E outra coisa, não é todo autista que é gênio, tá? Seu filho é autista? Nossa, os autistas são gênios. Não! Nem todo autista é gênio, tá? Isso aí deixa bem claro pra você. Por quê? Porque é uma coisa, assim, meio complicada pras mães, né? Tipo assim, não, meu filho não é gênio. Tipo, e todo mundo acha que porque ele é autista, ele é gênio, né?
Ele é bom em matemática, mas não significa que ele seja um gênio também, né? Tô falando isso. Ele é amoroso, ele é muito amoroso. O William é muito amoroso. Ele tem uma empatia, ele tem, sabe, tem muita gente que fala que os autistas não têm empatia. Gente, ele tem muita empatia. Se eu me machuco, ele quer saber o que aconteceu, sabe? Tipo, nossa, é muito sensível, ele sente muito. É engraçado que ele sente quando eu não tô bem. Isso é incrível, assim. Ele sabe quando eu não tô bem, tá? E é isso, gente. Basicamente, né? É isso que eu queria responder para as mães que sempre me perguntam como que você descobriu que o William era, sabe? Tipo, não foi de uma hora para outra, foi um processo, tá? Eu falei, gente, isso tá alguma coisa. Eu vou ter que parar de gravar porque tá acabando falta de espaço no meu celular. Se acabar do nada é porque acabou o espaço, tá bom? Desde os 2 anos e pouco, que eu já vi que alguma coisa estava errada. Só que a partir dos 3 anos, só que eles começam a averiguar. Então eu já dei andamento do processo, que não é fácil. Tipo assim, eu tive que virar a baiana aqui, entendeu? Rodar a baiana, né? Como que diz? Rodar a baiana aqui e falar, opa, peraí, eu quero. Se é tão demorado assim o processo, então comecem a partir de já, por favor, isso aqui e tal. E quando ele teve 3 aninhos e pouco, ele já começou a fazer os exames, já começou a fazer todas as avaliações, e aí já viram que realmente as brincadeiras e a linguagem dele estava, na época, menos do que da idade do Thomas. Então, foi a minha obrigação ir atrás desse processo dele, sim, e eu não me arrependo. E acho que só veio a somar esse diagnóstico para comprovar que a gente estava sempre no caminho certo, porque todo o apoio que ele teve até então pelo atraso de fala dele foi que ajudou, foi a terapia dele, né? Gente, é isso, eu vou ter que cancelar. Nossa, deu 41 minutos de vídeo, gente, nem parece. Mas enfim, espero que eu tenha tirado essa dúvida. E, enfim, eu consegui fazer esse vídeo que tanto, né, o pessoal pede, mas como que você desconfiou, tá bom? Então, eu repito, não foi de uma hora para outra, tipo, nossa, é isso. Não, foram anos de avaliação, anos de observação. E só quando ele teve 4 anos e 7 meses que, com uma junta médica, e isso durante anos, né, tipo, professores, psicólogos, os médicos, chega um catatal lá e aí eles fecham o diagnóstico. Tá? Tô feliz com o diagnóstico? De uma certa forma, sim, porque aí a gente sabe o norte e o caminho certo que a gente tem que tomar. Por outro lado, óbvio que não, né? Porque ninguém, na verdade, sonha em ter um filho autista. Essa é a realidade. E essa é a realidade das mães que realmente entram em depressão. Por quê? Porque muitas vezes elas acham que a culpa é delas. Assim, por que aconteceu isso? Ixi, tem tanta coisa aí que acontece nesse meio tempo que é tema para mais vídeo, tá bom? Então fica pra próxima, tá bom? Deixe suas dúvidas e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijinho.